Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do Plano de Estudo Tutorado PET, terceiro ano, volume 4, e a semana 1. Vamos para a primeira questão. A substância a seguir, pentandoisona, possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Desenhe as estruturas dos três isômeros. Use o espaço em branco dessa questão, identificando cada isômero. Então, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente. Só ligações simples entre os carbonos, AN. No carbono 2, eu tenho a função cetona, carbonila. Então, pentandoisona. Primeira molécula é a isomeria de posição. O que nós vamos fazer? Mudar a localização dessa carbonila. Aqui a estrutura, a fórmula estrutural, aqui a estrutura de linha. Então, CH3, aqui CH2, CH2 e aqui C. Então, eu só estou trazendo essa carbonila aqui para o meio. Olha, carbonila aqui no meio. Pentandoisona, pentan 3-ona. Essa aqui é a isomeria de posição. Próximo, isomeria de cadeia. Eu tenho aqui uma molécula que tem uma cadeia aberta não ramificada, né? Uma aberta normal. Eu vou fazer um isômero com a cadeia ramificada. Ora, aqui é a carbonila, aqui eu tenho uma cadeia agora principal com 4 carbonos, um carbono está ramificado. Então, eu tenho aqui, 3-metil, porque carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu tenho metil, butan, 1, 2, 3, 4 carbonos, 2-ona. 3-metil, butan, 2-ona, e todos eles com a mesma fórmula molecular. Okay? C5H10O. E a última, isomeria de função. Ora, cetona é onde eu tenho radicais, os dois radicais, e uma carbonila no meio. No caso de uma isomeria de posição, eu vou fazer agora um aldeído, onde eu tenho a carbonila na extremidade, né? Radical carbonila. Então, eu tenho pentanal e com a mesma fórmula molecular, certo? Então, aqui, isomeria de função. Questão 2. Abaixo estão representadas 3 moléculas distintas. Analisando as fórmulas, assinale a alternativa verdadeira. Então, eu tenho uma molécula A, B e C. A molécula A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Pente 2N, pente 1N. Aqui, pente 2N. E aqui eu tenho o 2-metil, but 1N. Letra A. São isômeros de forma molecular C5H11? Para começo de conversa, todo hidrocarboneto precisa ter número de hidrogênios pares. Não existe hidrocarbonetos com número de hidrogênios ímpares. Então, a letra A não está correta. B. A molécula C não é um isômero plano por ter ramificação. Ora, estamos falando de isomeria plana. A isomeria espacial, ela trata de outras questões, né? Então, essa molécula C, se eu virar de cabeça para baixo, girar 180 graus, então aqui não vai alterar a nomenclatura, não vai alterar a estrutura. Então, não. C. As moléculas A e B são isômeros de posição? A, posição no primeiro carbono, dupla ligação. B, no segundo carbono, dupla ligação. Então, sim, as moléculas A e B são isômeros de posição. Tanto é que só muda o número na nomenclatura. Pentan 1N, pente 1N, pente 2N, certo? Molécula C. Letra D. As moléculas A e C são isômeros do tipo tautomeria. Ora, tautomeria não se aplica nessas moléculas, porque tautomeria se dá por um equilíbrio, né? Por um equilíbrio dinâmico. E não é o caso. Nós vamos ver na próxima questão.
E as moléculas B e C são isômeros de função? São isômeros de cadeia, de função não, uma vez que os dois são hidrocarbonetos. Então, a alternativa correta, letra C. As moléculas A e B são isômeros de posição. Próxima questão, 3. A tautomeria é um fenômeno que pode acontecer entre enol e aldeído, mas também entre enol e cetona. O próprio 1-eno-2-ol, de forma molecular C3H6O, pode se tornar uma cetona de 3 carbonos saturados. Desenhe a representação do enol, as setas indicando a migração dos elétrons no enol e a estrutura da cetona formada. Então, nós temos aqui o prop 1-en-2-ol. Prop, 3 carbonos, 1-en, a dupla ligação no carbono 1, e no carbono 2 eu tenho a hidroxila, ol. Então, vamos lá. Desenhado agora as setas indicando a migração dos elétrons do enol. Ora, eu tenho aqui um par de elétrons e eles vêm para cá, para o oxigênio, por conta de que o oxigênio ser mais eletronegativo. Quando esse par de elétrons se aproxima do oxigênio, esse hidrogênio fica livre e esse carbono ele vai atrair esse hidrogênio, formando quem? Cetona, ou seja, uma cetona com 3 carbonos, certo? Então, a propanona, ok? Então, eu tenho aqui então a questão 3 respondida. Próxima questão. Assinale a alternativa correta sobre o tema da semana, isomeria plana. Letra A. A isomeria do tipo tautomeria é um caso especial de metameria? Tautomeria e metameria não têm muita relação. Tautomeria é isomeria dinâmica, metameria é um caso especial de isomeria de posição. Então, não. Isomeria plana é quando duas moléculas diferentes apresentam a mesma quantidade de elementos. Qualquer isomeria, os elementos, as substâncias vão apresentar a mesma quantidade de elementos. Então, isso não define isomeria plana. É um pouco mais amplo. C. As abelhas apis mellifera se diferem umas das outras por sinalizadores químicos isômeros. Então, eu tenho aqui, está correta essa questão. No próprio PET, o próprio PET nos traz essa informação, onde é possível identificar as funções de cada abelha pelos aspectos físicos e pelo sinalizador que elas emitem, que elas fabricam e emitem. No caso aqui, eu tenho aqui um sinalizador das abelhas operárias e o sinalizador das abelhas rainhas. O que diferencia um do outro? A localização dessa hidroxila, percebe? Ok? Então, a resposta C, as abelhas apis mellifera se diferem das outras por sinalizadores químicos isômeros. E são isômeros, mesma forma molecular. Bom, tautomeria só acontece em sólidos que possuem um elemento eletronegativo próximo de uma dupla ligação, não só em sólidos. Isomeria de posição é um caso especial de metameria, é o contrário. Metameria é um caso especial de isomeria de posição. Então, a alternativa correta é a letra C. E essa foi a correção do PET, terceiro ano, volume 4, semana 1. Um mal de abraços, até a próxima correção. Química a favor da vida.